Eu ia falar do fundo. Aí, ó, agora tá dando. Peraí. Graça e paz, abençoados e abençoadas, glória a Deus pelas nossas vidas. Começando esse culto abençoado, onde nós vamos ministrar a palavra do Senhor para nós, que a palavra é o poder de Deus para as nossas vidas. E vamos já iniciar esta ministração. Vamos louvar um hino. Renova minha vida em teu espírito. E vamos prosseguir, né? A minha oração que eu faço por você nessa noite é gratidão a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu poder nas nossas vidas, no meu trabalho, na minha família, em todas as pessoas que estão ligadas a nós, direto ou indiretamente, todas as pessoas que vão estar conectadas, ouvindo a tua palavra, que este teu poder maravilhoso possa penetrar no coração e no entendimento dos teus filhos, das tuas filhas, para que juntos possamos alcançar as bênçãos que já foi ganha lá no Calvário. Glória a Deus pelas nossas vidas. Amém. Renova minha vida em teu espírito, renova minha vida em tua graça, renova meu coração em teu amor. A minha consciência quer sentir tua presença e trema de pedra de meu coração, e trema. Venha transformar meus sonhos em cachoeira de águas vivas, aquebrantado pelo teu poder. Vivifica minha alma, ergue os muros da minha fé, pra te louvar, pra te sentir, engrandecer e bem dizer. Preciso do teu poder, preciso do teu poder, preciso do teu poder. Renova minha vida em teu espírito, renova minha vida em tua graça, renova meu coração em teu amor. A minha consciência quer sentir tua presença e trema toda a estrutura de pedra de meu coração, e trema. Venha transformar meus sonhos em cachoeira de águas vivas, aquebrantado pelo teu poder. Vivifica minha alma,
ergue os muros da minha fé, pra te louvar, pra te sentir, engrandecer e bem dizer, preciso do teu poder, preciso do teu poder, preciso do teu poder. Glória a Deus, a papai. Vamos ministrar a palavra nessa noite. Glória a Deus. Culto online, maravilha de Deus para nossas vidas. Então hoje nós vamos falar, está aí já no título aí, quem é o Espírito Santo? Nós falamos muito, nossas lives, nossos cultos, fala muito no Espírito Santo. Já nós pregamos essa mensagem, mas está chegando pessoas novas, então nós vamos transmitindo novamente, para que as pessoas fiquem a par dos assuntos que vão surgindo. Então, quem é o Espírito Santo? Que atua na tua vida, que ora por ti. Na semana passada nós tivemos a mensagem aqui, o ensino do Espírito Santo. Ele é quem nos ensina. Através do dom da fé, quem nos capacita. Viu, meu querido? Então nós vamos ver aqui, ó, quem é o Espírito Santo. E no domingo também nós vamos pregar outro assunto, complementando essa mensagem, a respeito da Trindade. O que é a Trindade? Existe? Nós vamos ver dentro da palavra. Então nós temos que crer na palavra, porque Deus fala conosco através da palavra. O Espírito Santo atua na nossa vida em linha de conformidade com a palavra. Se não tiver palavra, não tem o Espírito Santo ativado na nossa vida. Entendeu, meu querido? Em nome de Jesus. A nossa não entrou no seu não, né? Glória a Deus. Então, estamos com um problema de conexão aqui no celular, mas vamos prosseguir a palavra. Quem é o Espírito Santo? Vamos, desde já, aqui nesse curto espaço de tempo, relatar algumas passagens bíblicas que falam quem é o Espírito Santo. Então, começando no livro histórico de João, aqui diz João 4, livro histórico de João 4:24. Essa passagem aqui, Jesus estava falando com a mulher sobre a verdadeira adoração. E aqui no versículo 24, nós vamos ver aqui, porque tudo depois da cruz, Jesus mencionou um pouco antes da cruz. Tudo depois da cruz, Jesus mencionou antes da cruz também. Profetizou algumas coisas e se cumpriram as coisas que ele profetizou. João 4:24 diz assim, ó: Deus é Espírito. Tá vendo? Desde o início da criação do mundo que Deus Deus é Espírito. Desde a criação do mundo que Deus é um Espírito. Ele apareceu para Moisés e era uma luz resplandecente que ofuscou o rosto de Moisés. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, aqui já o título da mensagem diz: quem é o Espírito Santo? O livro aqui já está respondendo. Antes da cruz aqui, o livro já está respondendo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo está dizendo aqui no início, ó, Deus é Espírito.
E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque aquela mulher, ela estava se referindo que eles adoravam, um povo adorava no monte, outros adoravam Deus em Jerusalém. E Jesus disse para a mulher, ó, aqui, continuando aqui, ó, né? Se você ler o texto aí, ele vai dizer aí, ó, mas chegará a hora, e já é hora, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Nem no monte, nem em Jerusalém, nem debaixo da cama, nem no sítio, nem na fazenda. Em qualquer lugar que você estiver, com o Espírito Santo ativado na tua vida, você está adorando a Deus. Não tem lugar de falar, eu vou para a igreja fulano de tal, adorar a Deus. Não, isso não existe. A nossa adoração é 24 horas por dia. Estou aqui, agora aqui cultuando o Senhor. Esse espaço de tempo, cultuando o Senhor. Mas não quer dizer que quando acabar aqui esse período de tempo, eu não vou estar adorando a Deus. Continuo em adoração. Dormir adorando a Deus, acordar adorando a Deus. Acordar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer a Deus. Gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Então, aqui a pergunta já foi respondida aqui. Quem é o Espírito Santo? Deus é Espírito, que importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Né? Então, o Espírito Santo é o próprio Deus. Né? E dentro do domingo nós vamos ver a Trindade, que aqui entra um pouco também. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 manifestações de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós estamos vivendo a manifestação do Espírito Santo de Deus. A manifestação do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus morreu em sua carne e ressuscitou Espírito. Ele ainda passou um tempo aqui no seu corpo físico, mas quando ascendeu ao céu, porque no céu não entra este corpo carnal, não entra carne nem sangue, entra o Espírito nosso que está aqui dentro. Então, Deus é um só. Vamos para o Evangelho da Graça, Efésios 4. Efésios 4. Efésios 4. Versículo 6. Vamos ler o versículo 5. O capítulo 4 do livro de Efésios, o apóstolo Paulo está falando sobre a unidade da fé. E aqui no versículo 5 ele diz aqui, ó. Ele diz assim, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Está em todos, entre aspas. Está em todos, em todas as pessoas que creem, que receberam o dom da fé, creem na palavra e está com o dom ativado na vida e está vivendo Deus na sua vida, verdadeiramente. Porque nem todas as pessoas estão vivendo em Deus. Estão falando de Deus, mas não estão vivendo em Deus. Porque para viver em Deus, nós temos que andar de conformidade com a doutrina do Evangelho da Graça. Não é de qualquer jeito que a gente vai andar. As pessoas, a graça você pode fazer tudo. A palavra do Evangelho da Graça diz que nós somos livres. Tudo me é lícito fazer, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo, mas eu vou fazer uma coisa que não agrada a Deus. Não me é lícito. Então, o Evangelho nos ensina, nos educa como andar neste mundo. Porque o nosso Espírito é santo. É santo.
está se alimentando nesta noite da palavra. O nosso corpo se alimenta de coisas físicas, comida física. Aqui é a palavra espiritual, para o nosso entendimento, para a nossa mente. Né? Então, se nós, nesse corpo carnal, sair com atitudes, fizer atitudes que Deus não agrada, como é que Deus vai habitar em nós? Que Deus habita no nosso espírito. Mas corpo, nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Tudo ligado. Né? Corpo sã, mente sã, corpo sã. Se a mente não tiver sadia, o corpo vai padecer também. Porque quem comanda o nosso corpo é aqui o nosso cérebro. Por isso que a igreja de Cristo é um corpo. Ele é o cabeça e nós somos os membros. Já foi pregado aqui. Né? Continuando. Nós lemos aqui em Efésios 4, versículo 5. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós já pregamos aqui que Deus opera através de nós. Nessa terra aqui, Deus opera as suas maravilhas através de nós. Através de mim, através de você. Isto é, eu ensino a palavra a muitas pessoas, várias pessoas. Então, Deus age por meio de nós. Como é que Ele vai agir na tua vida se você não conhece a palavra para passar para os outros? Como é que você vai falar de Deus se você não conhece o Deus que você... Como é que você vai falar de Deus se você não conhece o Deus que você diz que sabe, que conhece? Né? Então, nós temos que conhecer a palavra para Deus agir através de nós. Ele nos conduz em completa vitória, nos conduz em triunfo e age por meio de nós. Né? Então, se você... as pessoas acham que ser vitorioso é adquirir uma casa, é adquirir um carro novo, é adquirir fazenda, é ter muito dinheiro. É lógico, isso faz parte da nossa vida. Mas estar em completa vitória, primeiramente é no espiritual. A nossa vida espiritual. Porque se a mente não tiver sadia, o resto vai padecer. Se você não tiver o controle, nós estamos debaixo da mão poderosa de Deus, do governo de Deus. Se Ele está nos conduzindo em triunfo, se Ele está nos conduzindo em completa vitória, e você estiver firme na palavra, no Evangelho, você vai prosperar em todas as áreas. Né? Mas não é ofertando no lugar que você vai, dizimando, dando dinheiro, que Deus vai multiplicar nada não. Né? Eu já preguei sobre isso, sobre a oferta aqui. Oferta, na graça tem a oferta também. Quem quer ofertar para a obra que nós exercemos neste mundo, porque a obra é de Deus. Né? O dinheiro das ofertas, por exemplo, eu adquiro equipamentos mais sofisticados. Né? Vai mais além. Né? Então Deus usa as pessoas para contribuir na obra. Né? Então, como é que as pessoas ficam pedindo, você dá tanto, vai receber, vai multiplicar? Não, não é assim não. Deus, para começar, o dinheiro que entra na comunidade, né, é para ajudar as pessoas, para comprar equipamento, né? Não para o meu bem-estar, para me enriquecer. Como nós vemos aí, né? Não é para isso. É para crescimento, para levar mais adiante a palavra, para a palavra prosperar. Paulo até orou, chegou numa igreja dessas que ele fundou e orou para que Deus abrisse portas para que a palavra fosse pregada.
Né? Então, quem é o Espírito Santo? É Deus. Né? Deus é um só. Nós já acabamos de ler aqui em Efésios 4. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Todos os quem? Que crê. Porque a pessoa que não crê não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito de Deus. E as pessoas que crê, só crê porque tem o Espírito Santo. Porque se não tiver, é impossível crer. Não vai acreditar nos mistérios que estavam ocultos e foram revelados para nós. Né? Por exemplo, quando Cristo foi gerado, Deus estava em Cristo. Você acredita nisso? Né? Talvez o religioso não acredite. Né? Mas nós estamos falando aqui, quem é o Espírito Santo? Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Continuando. E esse Espírito, em João lá também, 16... João 16, versículo 13. Quando Jesus estava aqui, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 16, 13. Diz assim, ó. Olha, quando vier, porém, porque quando Jesus estava pregando lá, ele estava anunciando que ia vir o reino de Deus, né? O reino de Deus, as pessoas pensam que vão morrer e vão voltar aqui para viver o reino de Deus. Né? Nós estamos vivendo o reino de Deus em vida. O que é o reino de Deus? É a graça, é o evangelho, é as maravilhas de Deus que nós estamos vivendo aqui nesse mundo, nessa terra. Porque quando nós morrermos nesse corpo, nós vamos viver lá com ele a vida eterna. Então, eu disse aqui, ó, já é o melhor dia, né? Todo dia eu posto essa frase. Já é o melhor dia, aproveite, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque essa vida terrena nossa é uma só. Todo mundo sabe disso. A nossa vida terrena é uma só. Viu, querido? 16:13 diz assim, ó. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Né? Então, quando Jesus morreu da cruz, ao terceiro dia ressuscitou, iniciou-se a graça. Mas por causa do templo de Jerusalém estar de pé até o ano 70, a graça não teve total aceitação do povo naquela época, porque os judeus continuaram usando a lei de Moisés aí. E nós pregamos domingo aqui que quem se justifica hoje, depois da cruz, quem quer se justificar mediante a lei, está debaixo de maldição. Porque a lei está morta para nós. Nós lemos domingo aqui que a lei de Moisés... Aí uma pessoa me criticou na internet por causa disso aqui, que eu falei que a lei é de Moisés. A lei é de Deus, só que foi dada a Moisés. Quando fala em lei, fala-se de Moisés. Foi dada a um mediador que era Moisés. Moisés é que estava encarregado de proclamar para o povo a lei. Assim como Jesus Cristo, a graça. Assim como Jesus Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens. Lá em Timóteo fala. Né? Então, quando vier, aí as pessoas estão lendo lá no Evangelho, no livro histórico de João, aqui, ó, quando vier, mas já veio. Isso aqui foi antes da cruz. Nós estamos indo lá para você ver que Jesus já estava explicando a respeito do Espírito Santo, do Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. Que ele ia, mas ia deixar aqui conosco. Ele habita em nós. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Essas qualidades de Deus, ó. Onisciente, onipotente e onipresente. Só Deus que tem essas quatro coisas, essas três coisas aí, ó. Onipresente, onipotente, onisciente.
né? Então, na religião, criaram-se o diabo. Então, por exemplo, se existisse mesmo o diabo, ele era igual a Deus. Né? Deus é onisciente, onipotente e onipresente. O onipresente, ele está em todo lugar. Então, se esse diabo que foi criado aí, se ele existisse mesmo, ele tinha onipresença, ele estava em todo lugar. Porque você vai numa denominação ali, eles estão expulsando um diabo. Lá na outra estão expulsando o diabo. Então ele estava em todo lugar também. Só Deus que tem essa virtude, essa coisa maravilhosa. Então, o diabo, eu prego aqui, toda mensagem eu falo, o diabo foi criado na Idade Média pela religião para fazer medo nas pessoas, para colocar dentro de um lugar e eles viver, então pegar o dinheiro deles e viver do dinheiro das pessoas. E tem muitos ricos aí no mundo vivendo dessa forma. E quando vem, igual nós estamos passando por um período de pandemia, né, que o dinheiro que foi arrecadado por eles era para essas horas, para ajudar as pessoas passando fome, que estão aí, ó. Quer dizer, até eles mesmos aí estão precisando de ajuda. Porque não estão pregando a verdade. Então, aqui nós vemos o apóstolo Paulo pregando a verdade de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depois da cruz, a verdade foi dada a este apóstolo e ele deixou nas cartas para nós conhecermos a verdade de Deus. Quem é o Espírito Santo? Deus é Espírito, importa que seus adoradores. Então, é o próprio Deus. Porque não tem três pessoas. No domingo nós vamos falar sobre a Trindade, né? A minha pregação, eu não estou criticando religião nenhuma, estou pregando a verdade. Aí as pessoas veem as críticas, né? Mas deixa pra lá. Porque a verdade de Deus dói. Né? Então, nós pregamos o que está escrito aqui. O que está escrito, conferido e inspirado por Deus. João 16:3, o Espírito da Verdade, né? 14:26 também aqui, ó, voltando aqui, ó, no Evangelho, no livro histórico de João, 14:26. Diz aqui, ó, mas o Consolador, o Espírito Santo, mais um Consolador, tá vendo? Eu falei agora que o Consolador é o Espírito Santo. Mas o Consolador, vou conferir aqui o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Né? Então, você lembra que quando Jesus foi crucificado lá em Jerusalém, né? E estava sepultado, e Emaús era uma aldeia, e alguns discípulos de Jesus iam caminhando, e Jesus acompanhou ele, e Jesus ficou um tempão com eles. E quando foi na hora de partir o pão, na hora da janta lá deles, Jesus levantou o pão, abençoou o pão e levantou o pão, e eles reconheceram que era Jesus. Então, quem tem o Espírito Santo nas horas difíceis, nas horas que você vai cometer alguma coisa que não agrada a Deus, o Espírito Santo te acusa na sua consciência, você não deve fazer isso, é errado. Se fizer, vai pagar o preço, porque tudo que, depois da cruz, tudo que o homem semear, tudo que o homem plantar, colherá. Na lei, eram os mandamentos. Matava, tinha sentença. Roubava, tinha sentença. Idolatrava, tinha sentença. Os 10 mandamentos lá, ó. Que dos 10 mandamentos, a subdivisão é 613 regras. Então, lá no Velho Testamento, os 10 mandamentos. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Quem deixasse de adorar só o Deus verdadeiro, era idolatria, tinha punição. Matar,
O mandamento dizia, se matou, tinha punição. Roubou, tinha punição. Adulterou, tinha a punição. Prostituiu, teve a punição. Aqui é do mesmo jeito. Na graça é mais rigoroso ainda. Sabe por quê? Porque naquela época as pessoas invocavam a Deus. Deus não habitava neles. Deus habitava lá no templo, simbolizando aquela arca, que simbolizava a presença de Deus lá naquele lugar. E as orações eram respondidas de lá do templo. Está lá em 2 Crônica 14, 7, ou 7, 14, lá em Crônica você acha isso aí. Quando foi a inauguração do templo lá, esse templo que foi derrubado aí, agora no ano 70 aí, na era cristã, as orações do povo daquela época foram respondidas de lá. Né? Mas depois que o véu se rasgou de alto a baixo, a presença de Deus saiu de lá e ele habita em nós hoje. Né? Habita em nós hoje. De conformidade com essa palavra aqui. Vamos aqui em Efésios, capítulo 1. É 7,14. Lá em Crônica, né? Uhum. Meu povo que se humilhar e tal. É lá em Crônica 7,14. Do lugar que era o templo, que estava inaugurando a casa de Deus, que era o templo lá. Efésios 1, 13 diz aqui, ó. 1,13 diz aqui, ó. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Está vendo? Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, quando você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, o Espírito Santo é confirmado na tua vida, assim como foi confirmado na minha vida. Não é aquele negócio de pôr a mão na cabeça e receba o Espírito Santo e a pessoa sai pulando, esperneando. Aquilo ali é emoção da carne, aquilo ali não é coisa de Deus, não. Viu, querido? Não estou falando de você, estou falando dos ensinamentos errados, né? Aí a pessoa diz, nós somos pentecostal. Olha, pentecostal eram os judeus, né? E você vai num lugar que diz que é pentecostal, você vai ver lá. O fuzuê que é, ele fala reteté, né? Você acha que Deus habita numa coisa dessa? Deus não é Deus de confusão, não, querido. O culto é racional. Pessoa gritando, pulando, esperneando no chão. Ah, mas lá no Ato dos Apóstolos aconteceu isso. Foi desse jeito? Não. Não foi desse jeito. Aconteceu lá uma manifestação do Espírito Santo. Uma manifestação do Espírito Santo é diferente de bagunça. Viu? Então aqui eu estou pregando o Evangelho da Graça. Eu não estou criticando a religião de ninguém, mas estou pregando a verdade. Então, a pessoa diz, eu sou pentecostal. Pentecostal é judeus. Se você se diz pentecostal, você é um falso judeu. Porque judeu, para Deus, era aquele que nasceu lá em Israel, em Jerusalém. No estado de Israel. Eram os judeus. Pentecostal. Era da lei de Moisés. Quem celebra... Ah, nós vamos celebrar o Hanukkah, né? O Ano Novo. Aquelas festas que tinha lá. Aquilo tudo é da lei. Deus não habita mais nesse negócio. A lei para nós... depois da cruz, está morta. Quem estiver praticando a lei, querendo se justificar pela lei, está em maldição. Deus não opera mais por isso. Deus opera hoje pela fé em Jesus Cristo. É pela fé. Não é por obras. A lei acabou. A lei de Moisés acabou. Agora a lei de Deus é eterna, viu, querido? Nós temos a lei de Cristo aqui, ó. Vamos ver aqui em Gálatas. Gálatas, vamos ver aqui, ó.
Daqui a pouco nós vamos ler esse versículo. A lei de Cristo, né? Então, Gálatas 6, o versículo está lá. Tem que, a minha vista está embaçada aqui, mas no domingo nós lemos esse versículo. Nós vivemos debaixo da lei de Cristo. A lei de Cristo. Viu, meu querido? Né? Aí tem a lei moral de Deus, a lei de Moisés, para nós está morta. Nós pregamos aqui no domingo, aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde foi que nós pregamos a mensagem do domingo aqui, ó. Ó. Gálatas 6, 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Tá vendo? Nós estamos debaixo da lei de Cristo. E essa lei opera através da fé em Jesus Cristo. Então, e os mandamentos? Na graça é uma lei. A lei de Cristo. É a doutrina de Cristo. Mediante a fé, que é o dom. Viu, meu querido? Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. E quem é Jesus Cristo? Deus. É isso que as pessoas não creem. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são três. É um só. Nós acabamos de ler ali em Efésios. Deus é um só. Em todo lugar na Bíblia, do Velho Testamento para cá, vai falar um só. É a interpretação das pessoas que confundem. É a teologia que embaralha tudo e vai dizer para o homem que está interpretando que ele quer colocar ali uma doutrina e vai se enquadrar do jeito que ele pensar. Teologia é teoria de homens. Eu estudei isso. Eu não aplico teologia aqui. Ó. Viu? Então nós somos ministros de uma nova aliança, a graça de Cristo. Então nós vimos aí que a lei de Cristo está lá em Gálatas 6, versículo 1 e versículo 2. A lei de Cristo, Gálatas 6, 1 e 2. Lá você vai encontrar o versículo que nós de primeira não encontramos. A lei de Cristo. Eu li também lá em Gálatas, aqui no domingo, que 2,20, que logo não sou eu, que nós vivemos pela fé do Filho de Deus. Porque ele amou a si mesmo, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele morreu lá na cruz, se entregou por mim e por você. Então, nós vivemos pela fé dele. Ele é o autor e consumador da fé, da salvação. E a salvação é mediante a fé. Nós lemos também no domingo, aqui em Romanos 3, vamos lá também. Romanos 3, aqui ó, 3:21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, não é por obras. Eu vou fazer um jejum. Eu vou fazer uma campanha. Não, é pela fé em Jesus Cristo. Mas não é a nossa fé. É a fé que antes da cruz não existia. Ela só passou a existir depois da cruz. Eu já preguei sobre isso aqui. Então, ele fará lembrar, vamos ver aqui 1 Coríntios 1:16. Vamos ver aqui, ó. Três 16, viu, meu querido? 3:16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vendo? Então, nós somos o santuário de Deus. E esse Espírito que nós estamos falando, quem é o Espírito? Que é Deus, habita em nós.
Nós somos santuário. Agora é eu que estou falando ou é a palavra que está falando? Aqui, ó. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora entre aspas. Ele habita em vós? Para habitar, o Espírito Santo habitar em nós temos que ouvir o Evangelho da graça, a graça, e crer para ser selado, para ser confirmado o Espírito Santo na nossa vida, juntamente com o dom que foi nos dado, que é o dom da fé. Porque não é mais a nossa fé. Ah, mas eu tenho muita fé. Não é esta fé. Não é esta fé natural minha. É a fé sobrenatural, que é um dom de Deus. Nós lemos lá em Efésios, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o que foi dado para mim, o que foi dado para minha esposa que está aqui, o que foi dado para você que está aí, ninguém te toma. Os dons de Deus são irrevogáveis, ninguém toma. Deus deu para você? Deu. Nem ele toma. Sabe por que Deus não toma? O que pode acontecer? O que pode acontecer? É o Espírito Santo ser apagado na tua vida. Aqui, ó. Tessalonicenses aqui, eu acho que fala isso aqui, ó. Vamos ver aqui no Tessalonicenses, é a primeira ou a segunda? Aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Vamos ler o 18, ó. Em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito. Não apagueis o Espírito. Quem apaga o Espírito Santo? Ele foi ativado na tua vida. Você crê na palavra? Ele foi ativado na tua vida. Quem apaga o Espírito Santo? É Deus ou você mesmo? Você. Porque as coisas de Deus, a coisa que Deus dá para mim, dá para você, Ele não toma. Aí as pessoas dizem, o diabo tomou isso de mim e Deus vai devolver 7 vezes mais. Não existe isso, querido. Certo? Isso é interpretação do homem, né? Esforça na graça para você ver se a tua vida não muda. E o que você nunca teve na vida, você vai passar a ter. Esforça na graça. Esforça em crer em verdadeiramente a verdade de Deus. Esforça nisso aqui, sem mentira de homens. Esforça nisso aqui para você ver que lugares que você nem pensava de estar, você vai estar. E quando, tem até aquele ditado que diz, me belisca para ver se é verdade. Eu já estive em lugares, meu querido, eu nunca pensei na vida que ia estar pisando naquela terra. Maravilha de Deus. Eu digo, mas chamava a família e falava, mas é até aquele ditado que diz, belisca para ver se é verdade. Né? Deus já nos colocou em lugares que a gente nem pensava em estar. Por quê? Eu sou fiel a Deus. Né? Eu posso dizer isso de mim. Eu não posso dizer dos meus filhos, não posso dizer da minha esposa, do meu genro. Eu posso afirmar de mim. Eu sou fiel a Deus. Né? Cada um tem que se esforçar. Buscar os melhores dons. Quando a palavra diz, qual é o melhor dom? Buscar os melhores dons, todos. Tudo que é de Deus, busca tudo que é de Deus. Tudo que é de Deus é bom. Tudo que é de Deus é bom. Do mundo não presta. Nem tudo do mundo não presta. A doença arada que está aí, você quer isso? A falta de humanidade que nós estamos vivendo no mundo inteiro, não estou falando só do Brasil, é do mundo inteiro. Né? Então, nós somos o templo onde este Espírito habita em nós. Aqui, 2
2 Coríntios 3,17. Agora vamos lá em 2 Coríntios 3,17. 3,17. Diz assim, ó. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Eu sou livre. Você é livre. Né? Agora tem muitas pessoas que estão buscando Deus numa denominação e não é livre, é escrava. É escravo do ministério de lá que ela está. Tem que vir a semana inteira envolvida com as coisas do ministério, porque não é de Deus. Fala-se de Deus. Amanhã de madrugada tem oração, meio-dia tem oração, não sei o que tem que limpar a igreja, não sei o que tem que fazer isso. E muitas pessoas, muitos casamentos já foi por água abaixo por causa disso, por causa de religião. Deus não quer isso. Viu? Eu já fui uma pessoa assim, ó. Além do fanatismo, Deus não quer isso. Deus quer os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que tenha realmente a essência de Deus dentro da pessoa e saiba distinguir o que é certo e o que é errado. Saiba andar em conformidade com o que Deus, com o que é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, diz aqui, ó, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Se o Espírito Santo está na minha vida, se o Espírito Santo está na tua vida, você está liberto de muitas coisas. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo quem nos ensina. E nos guia em toda a verdade. É o nosso guia. Até quando nós vamos orar, a palavra diz que Ele é quem ora por nós. Ora por nós. Então, quando eu me dirijo a Deus, ao Senhor, meu Deus, eu estou sofrendo, eu estou amargurando. Então, o Espírito Santo transmite as minhas palavras da maneira dele. Não é do meu jeito. E Deus também não vai responder tudo que o homem quer, não. Eu quero isso, quero aquilo, quero... Só pede. Só pede. E a gratidão. Eu sou grato a Deus. Sabe por quê? Porque não era para eu estar aqui. Era para estar sido consumido já pela vida deste mundo. Estaria lá no cemitério, aqui jaz. Quantos anos faz que ele está lá? Já tem 30 e tantos anos. Não havia nada. Mas eu recebi a palavra, a verdade de Deus e distingui na minha vida que, olha, eu tenho valor. Você tem valor. Pode não ter valor para as pessoas, mas você, para Deus, tem um valor imenso. Sabe por quê? Porque nós somos propriedade de Deus. Nós fomos comprados, a Bíblia diz que nós fomos comprados por um bom preço. É no Novo Testamento que fala isso. Nós fomos comprados por um bom preço. Quantos quilos de ouro foi que Jesus comprou a minha vida? Sangue dele derramado lá na cruz. O sangue dele derramado lá na cruz me comprou minha vida. Comprou a dívida. Ele penhorou. Se penhorou pela minha dívida. Eu tinha uma dívida, ele pagou por mim. Você tinha uma dívida, ele penhorou, pagou a dívida por você. E você não tem que pagar nada a ele. Por isso que chama graça. Graça é um favor imerecido. Nós não merecia. A graça é um favor imerecido, é um presente de Deus. Ele deu, mesmo sem valer nada, mesmo com nossos defeitos, Deus pagou o preço e disse, isso aí é meu. E lá onde nós lemos aqui, ó.
Preste atenção, lá foi 1 Coríntios, né? Eu passei a página aqui, deixa eu ver aqui. Primeira Coríntios 3,16. 3,16 diz aqui, ó. Não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Só que as pessoas pensam que Deus habita nesse corpo nosso. Não é, meu querido. Ele habita aqui na nossa mente, no nosso espírito. É no nosso espírito, viu? Não é no nosso corpo. Esse corpo aqui, ó, vai para o pó, vai voltar para o pó. Ele tem defeitos. E Deus é perfeito. Deus não pode habitar num corpo cheio de defeitos. Quando as pessoas iam sacrificar lá no templo, que levava um cordeiro, o cordeiro não podia ter defeito nenhum. Se tivesse, era eliminado. Deus não aceitava o sacrifício. Então Deus é perfeito. Ele habita no nosso espírito. Né? Nós temos a mente de Cristo. É onde ele habita, aqui na nossa mente. Onde está o nosso espírito. Corpo, alma e espírito. O que é santo em nós é o espírito. Nosso corpo aqui, eu que estou pregando, sou um ministro da palavra, esse corpo meu tem defeito. E além de mais, nós temos duas naturezas, uma espiritual e uma carnal. E a luta diária, um contra o outro. A carne contra, aqui nós lemos aqui em Gálatas também, ó, vamos ver aqui, se ficar mais bem informado aqui, ó, 5,16 aqui, ó, diz aqui, ó, digo, porém, andai em espírito, e jamais satisfarei o desejo da carne. Porque a carne milita aqui na minha Bíblia significa luta. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ah, eu vou beber umas cachaças ali. É o querer da nossa carne. O nosso espírito diz assim, eu vou adorar a Deus. Eu vou receber o alimento do meu espírito, a palavra do poder de Deus. A palavra, a verdade de Deus que está aqui. Então, meu querido, não é fácil saber quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus. Deus é Espírito. Nós não vamos entrar nem nas referências lá do Velho Testamento, de Isaías. Lá fala quem é Deus. Também, da mesma forma. Então nós estamos aqui nós fomos aqui no livro histórico de João, aqui no Evangelho da Graça. Então, quando disser para você, ó, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, não são três, são um só. De Gênesis até aqui onde nós estamos lendo, não vai falar que é três. Não tem essa palavra aqui, três. Vamos aqui em Efésios de novo aqui, ó. 4. E vamos já chegar ao fim aqui, ó. E no domingo nós vamos ver umas referências também. O que é a Trindade? Nós vamos falar sobre a Trindade domingo. Nós estamos voltando a essas mensagens que já foi pregada lá no início, porque está chegando pessoas novas e precisam conhecer para prosseguir nas novas mensagens. Aqui o capítulo 4 de Efésios diz assim, ó, há um só Deus. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, né? Aqui tem vários assuntos, ó. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. 2,8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Quando fala obras na lei, quando fala obras aqui, igual está falando, está se referindo às obras da lei de Moisés.
os rudimentos da lei. Obras. O que eram as obras? Os judeus, que a lei foi dada para os judeus. Não foi para mim. Eu era gentil, você também é gentil. A lei foi dada para os judeus, os primeiros povo que Deus escolheu para ser seu povo, a menina dos olhos de Deus, os judeus. A lei foi dada para ele. E eles tinham que fazer as obras para buscar Deus, tinha que ir atrás de Deus, tinha que ir no monte atrás de Deus, tinha que pagar o preço. Na graça é diferente, o preço foi pago por Jesus na cruz. Nós não precisamos fazer votos, nós não precisamos fazer sacrifício de tolo, porque o sacrifício já foi feito na cruz. Quem faz sacrifício depois da cruz é tolo. Né? E eu até anotei aqui um pensamento aqui, né? Não é da Bíblia, mas é do mundo, desse mundo que nós vivemos aqui, ó, sobre o sábio, o tolo e o inteligente. Existe no mundo o sábio, o tolo e o inteligente. Né? O sábio, o tolo e o inteligente. Lá no livro de Eclesiastes fala que Deus não se comprar em sacrifício de tolo. Então hoje, depois da cruz, quem faz algumas coisas da lei é tolo, sacrifício de tolo. O sábio é aquele que está orientado na sabedoria divina, não na sabedoria do homem. Então ele é sábio e ele é inteligente. Eu sou sábio e inteligente, mas não é de mim mesmo, é porque eu estou aprendendo sabedoria de Deus, sabedoria divina. Então, meu querido, eu desejo para você, hoje, essa noite de quarta-feira abençoada, nós estamos na metade da semana, e uma semana maravilhosa. Uma maravilhosa para mim e para você. Mas ela vai ser boa, maravilhosa, se você quiser. Porque Deus já a abençoou esta semana. Agora você vai receber as bênçãos ou as maldições. Porque está cheio de maldição no mundo. Mas as bênçãos só Deus tem. Eu recebi as bênçãos de Deus nesse dia. Maravilhoso. Vou agora ali, descansar, porque amanhã nós temos um grandioso dia preparado pelo nosso Deus poderoso. Nosso Deus maravilhoso. Deus é maravilhoso. Nós é que somos impacientes, nós é que somos negligentes, mas a palavra tem nos educado, a palavra tem nos ensinado como proceder neste mundo. Glória a Deus pelas nossas vidas. Eu desejo para você a graça e a paz de Cristo Jesus, ressuscitado na minha vida e na tua vida. Glória a Deus, Abba Pai. Amém.